Ó, vamos lá. Eu gravei um vídeo de 4 minutos, enfim, eu fiquei enrolando. Eu perdi 3 ali só tentando baixar essa persiana aí. Mas a ideia, na verdade, eu vou gravar todo esse registro, né? É. Eu escutei alguém entrando. Pressão. Na verdade, eu vou gravar esse vídeo como mais um dos registros que a gente tem do nosso progresso, tá? A gente tinha falado no outro vídeo, que talvez eu nem vá pro ar, que eu tenho muito progresso gravado, eu tenho muito progresso registrado de 2023 para cá. Para ser exato, de 2021 para cá, 22, né? Só que nessa época, 2021 e 22, eu não corria, eu não treinava, então eu não tinha a cabeça que eu o começo da cabeça que eu tenho nem nada semelhante assim, sabe? Então, mas é legal porque eu tenho alguma coisa ali registrada também pra, pra comparar. E isso é bacana demais. Esse sol tá. Eu vou ter que gerar tudo aqui, cara, senão não vai ficar legal. Enfim, então o que eu tô fazendo aqui, na verdade, eu vou atualizar vocês. Hoje é 23 de setembro, uma terça-feira, 6h49 da manhã. Bom dia. Bom dia pra quem acordou agora. Vamos. Eu tô aqui na capela, tá? Então é 23 de setembro de 2025, tá? 6h50, 6h40 da manhã, 6h49 da manhã, numa terça-feira. Cara, passou muita coisa esse ano e eu gravei bem pouco. De vídeo longo eu gravei bem pouco, eu gravei mais vídeo curto pra postar e tal, mas eu devia ter feito ao contrário, enfim. Rapaziada, vamos lá. Eu nem sei por onde começar. Janeiro, vamos lá, janeiro. É bem resumão. Eu tô fazendo um resumo porque eu vou pra missão, entendeu? Então, só pra você entender. Então, essa semana, na verdade, semana do dia 23 de setembro de 2025 é para eu conseguir enviar o meu chamado. Até o final dessa semana é para eu conseguir enviar. Ele é para voltar, né, para chegar de volta com todas as informações do lugar onde eu vou servir e tal. Entre 3 a 1 mês aí mais ou menos. Então até o final de outubro talvez já é para estar chego o meu chamado. Pode ser que chegue antes, mas até o final de outubro então é para chegar o meu chamado. Final de outubro, começo de novembro, tá? Enfim, rapaziada, esse registro é só para entender, né? Mais ou menos aí o que foi até agora, né? 2025 até agora. Porque eu comecei o ano trabalhando, eu tava. Cara, o começo desse ano foi incrível. Eu até lembro muito bem, na verdade, porque foi como se. Mano, foi muito rápido, passou muito rápido esse ano, muito rápido mesmo. E eu costumei gravar com o seu bagulho aqui na cara, né? Então, e por ter sido um ano muito rápido, ainda eu até fico um pouco perdido, cara. Eu não tô gostando, porque eu tô torto. Eu vou jogar você pro meio, é isso. Eu vou jogar esse negócio aqui que eu tô pro meio. Então, eu senti que o ano passou muito rápido. Aí, agora sim, rapaziada. Nossa senhora. Eu senti que o ano passou muito rápido. E então, meio que eu falei, eu até desacostumei de gravar vídeo longo, porque eu gravava vídeo longo ano passado, esse ano eu gravei bem pouco, então estamos quase no final do ano aí, então eu meio que desacostumei, mas então eu falei, caramba, janeiro eu comecei trabalhando já em dezembro. Em dezembro eu já estava trabalhando, eu estava na Cia do Pet como estoquista. Eu não lembro quando de dezembro que eu comecei, eu só sei que eu passei o Natal e Ano Novo trabalhando. Só que, tipo, deu pra curtir o Natal e deu pra curtir o Ano Novo tranquilo, né? No Natal, se eu não me engano, a gente saiu muito mais cedo. Tipo, eu acho que, eu não lembro quando que foi, que dia da semana foi que caiu o Natal, ano passado, em 2024. Mas eu sei que a gente saiu, eu entrava de manhã, 5 horas, 6 horas eu entrava, a gente saiu, sei lá, 9, 9 e meia, no máximo 10 horas, eu acho que até 9, 9 e meia. A gente foi embora. E no ano novo a gente saiu um pouco mais cedo, mais tarde, né? No ano novo a gente saiu acho que umas 11, umas 10 e meia, umas 11. Então deu pra curtir tranquilo o ano novo, o Natal, enfim. O que eu tô querendo dizer
é que eu comecei esse ano trabalhando, 2025. Então eu falei, caramba, é meu ano. Barulho de pássaro, enfim. Daí eu falei, pô, é meu ano. Porque eu venho, né, planejando em acertar as minhas operações online. Eu não vou falar nenhuma palavra aqui que eu não queira entregar, nem nada que eu tenha que censurar, né? Que não digo não. Eu digo coisas dos meus projetos que eu não quero divulgar. É isso que eu quero dizer, a censura, tá? Pra já não ter que ter essa edição complicada aí quando eu for postar esse vídeo. Então, eu venho com projetos desde 2021, né, projetos online. E 2024 foi um ano onde eu consegui vender doce, eu consegui crescer uma marca, com um público que eu conseguia ter um contato mais perto, porque crescer marca eu conseguia crescer marca meio que sem aparecer, né? Então, só que aquilo foi aparecendo, foi me colocando ali em jogo e tal, e foi pro pessoal da minha cidade, foi lixado, foi vendendo doce, e foi gostoso pra caramba, foi assim, maravilhoso, foi maravilhoso. Então, eu tive um apoio bacana na comunidade ali, né? Não em relação às vendas, mas em si o pessoal compartilhando, o pessoal divulgando, o pessoal ali comigo, sabe, acompanhando, enfim, né? Nas redes sociais ali o pessoal realmente foi bastante receptivo ali comigo, e foi gostoso pra caramba, né? Conheci bastante pessoa, fiz bastante amizade, eu tive bastante contato, me comuniquei muito, progredi muito, ajudei muitas pessoas, enfim, cara, foi bastante gostoso e uma experiência única ali, tá? E rodei bastante a cidade, mais ou menos, né? Mas assim, não em questão só dos outros, mas sim, eu rodei bastante a cidade ano passado, né? E ano passado também foi um ano que eu fiz o TG, então foi uma coisa muito gostosa. Então eu venho, né, de 2024 com uma marca que poderia ter sido um estouro muito maior em 2025, que não foi no caso por conta desses projetos online que eu venho trabalhando muito antes da Sorria Gourmet, que desde 2021, né, desde que a gente tinha o projeto com uma sócia lá e tal, então assim, que era minha ex na época e tal, então cara, a gente vinha trabalhando esses projetos e etc, desde 2021, pra ser exato, desde outubro de 2021, que foi literalmente quando a gente, conheceu a parada e começou aqui, ó, blau, 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 entendeu? Então, 4 anos de projeto online, né, de uma empresa ali que a gente vinha, né, trabalhando e estruturando e planejando e executando e buscando resultado e tendo resultado e isso e aquilo, performando e tal, né? Então, assim, é claro que eu não tive o resultado esperado em todos os anos, eu não conseguia atingir, né, em cada ano, né, eu chegava um pouco mais perto, eu me aproximava muito dos resultados, né, mas eu não consegui de fato atingir o resultado esperado, planejado, colocado, mas a gente chegou literalmente a uma escolha de ter conseguido, né, que foi no caso mais esse ano. Então, assim, se eu tivesse não decidido ir para a missão, eu já poderia estar colhendo alguns resultados de tudo isso, né? Por conta que a gente já estava com uma empresa terceirizada aqui também, e tava movimentando muita coisa ali, e era papo de 6 meses para a gente ter o resultado esperado, ou o começo desse resultado esperado, e que era o que a gente não tinha em anos. Então, mas foi essa escolha que eu tive de ir para a missão. Vamos entrar nessa escolha da missão para a gente recapitular todos esses anos, né? Como eu falei, né? Eu venho trabalhando em ficar rico, em ganhar dinheiro, em ter a minha própria empresa,
né? Isso começou com essa vontade de ter dinheiro, de comprar carro, de ir para a lua, de ir para o espaço, de ter uma casa, de dar uma casa para minha mãe, pô, de dar uma vida melhor para minha família, de dar uma vida melhor para mim na época, né? Na época eu me inspirava muito no relacionamento que eu tinha. Então assim, eu não, né, eu não dava valor tanto pro relacionamento, né? Pro relacionamento que eu tinha. Isso era um dos problemas também. Eu de fato não ligo de abrir isso aqui, porque isso de fato foi algo que eu aprendi bastante, não só com relação ao relacionamento em si, mas sobre propósito e sobre objetivo, né? Propósito e objetivo, e sobre o que eu quero de fato no momento, né? Então eu não sabia ter essa comunicação comigo mesmo, não falar, não verbal, né? Que nem eu tô tendo aqui, mas mental. Eu não tinha isso. Então isso que acabava me impedindo de ter muitas coisas, isso que fez eu chegar a cometer vários erros que eu cometi na época, que aconteceu, e enfim aprendi, e foi maravilhoso. De fato, errar foi maravilhoso, porque senão eu não ia estar aqui agora podendo, né, explicar todas essas decisões, essas coisas e esses acontecimentos, esses resultados e essas escolhas. Então assim, erre rápido, não demore para errar, é fácil o que você tem que fazer, e não para, cara, continua que vai dar certo, e não tem como você, o trabalho devolve, se você fizer você vai conseguir. Mas eu tô fazendo há muito tempo, cara, então pô, analisa, pô, joga de fato, joga na lousa, joga de fato alguma coisa que, pô, esse erro aqui, pá, não posso mais, corta, tchau, esse aqui também, tchau, pessoas que não estão, tchau, velho, corta as coisas ruins, corta, sabe, pra você chegar a um ponto onde você não chegou ainda, mas você quer chegar, tudo isso dá muito mais além daquilo que você corta, né, aquilo que você tira o excesso de volta, né, o ruído, tira todo o barulho, limpa todo o espaço, deixa tudo bonitinho para poder de fato performar e progredir, entendeu? Então tá muito mais sobre excluir a massa ruim que pesa e não ajuda em nada, do que de fato acrescentar coisas que você acha que vai ser positiva. De fato algumas podem até ser, coisas, pessoas, trabalhos, coisas assim, entendeu? Que você acha que vai ser um extra, que vai ser um bônus, que vai ajudar, que pode ser que seja curto a longo prazo mesmo, mas eu acredito que na verdade nesses 3 anos estudando desenvolvimento pessoal e trabalhando em mim mesmo, que você já tem ali algo bom para seguir em si, sabe? Você consegue ter por natureza, entendeu? Mas você tem que tirar a camada ruim que tá te segurando, que tá te prendendo. Basicamente isso. Você tem que tirar o excesso, a sujeira, limpar o terreno para poder de fato progredir. Então foi isso que eu fiz na minha vida toda, né? É o filtro, limpar sempre esse filtro, ter esse filtro e várias coisas, várias situações de pessoas e tal. Então foi isso que eu fiz, né, em todos esses anos. Então o que né? Então eu venho trabalhando nesses 4 anos e eu conheci muitas pessoas dentro do marketing digital, dentro do mundo de vendas, do mundo de crescer, de querer ter uma empresa, de querer ficar rico, de querer acertar dinheiro, de fazer muito dinheiro, isso e aquilo. Eu conheci muitas pessoas nesse meio, conversei com muita gente. Pra você ter ideia, chegou épocas que eu tinha bastante contato, né? Se eu quisesse ter bastante contato com pessoas que já tinham muito dinheiro, eu conseguia, porque o pessoal tava muito acessível, né? Então eu ainda lembro do pessoal, né? Eu não vou realmente falar os nomes aqui, porque esse vídeo vai pro ar cedo ou tarde, né? Então eu também não quero explanar e nem divulgar, nem né, deixar claro aqui nenhuma informação além da qual na minha vida aqui, tá? Que eu quero também. Então o que eu tô querendo dizer é que assim, eu fiquei muito tempo preso nisso, e o que foi maravilhoso, porque uma parte foi com foco e propósito, e uma parte foi se perdendo nesse caminho, que também foi bom, porque para mim progredir a mais, né, para mim chegar onde eu cheguei, eu tive que ficar perdido e falar, caramba, eu preciso mudar, eu preciso atualizar, eu preciso fazer mais, eu preciso ajustar isso aqui, eu preciso parar de fazer uma coisa muito grande que eu tô fazendo para poder progredir aonde eu não consigo.
E foi o que eu fiz diversas e diversas vezes. E foi indo, e foi indo, e foi indo, constantemente. Tá? Ah, foi fácil? Não foi, mas também não foi um bicho de sete cabeças, né? Só que eu quis tudo isso. Eu quis fazer a minha empresa, eu quis ter vendedores, eu quis botar minha cara, eu quis ter essas empresas online, eu quis ter toda essa evolução, eu quis gravar esse vídeo agora, eu quis falar o que eu tô falando agora. Então, assim, tudo isso veio porque eu quis, porque eu botei à frente, falei, eu vou fazer essa parada, e é isso, e ponto, e fui. Ah, muita gente eu decepcionei, muita gente eu sinceramente deixei de falar, deixei de conversar, muita coisa eu perdi nesse tempo. Tá, então inclusive o relacionamento que eu tive, ele foi perdido por conta dessa ambição que eu tinha. Ah, então você tá colocando culpa na ambição? Lógico que não. Eu tô dizendo, jamais, a ambição acho que é uma coisa mais, a minha ambição é um dos meus maiores fortes que eu tenho na minha vida até o momento, e por isso que eu tô encontrando mais coisas, eu tô buscando mais, entendeu? E tá tudo atrelado, porque isso é ambição, né? Você né? É sede, é fome de vencer, é sede de lutar, de fazer a parada com sede, de ter progresso, de evoluir, de ter resultado, de fazer isso, de progredir, de ajudar as pessoas. Cara, isso é sede, isso de vontade de fazer a parada, entendeu? De buscar. Então, assim, é uma parada que eu sempre tive e que eu só precisava do direcionamento correto para poder seguir um percurso bom, positivo. Eu podia estar usando tudo isso para algo ruim, para negativo, entendeu? E não, tô progredindo, tô evoluindo, tô ajudando e tô inspirando, tá? Isso é uma coisa também, né? É absurdo quando você evolui o suficiente para conseguir inspirar as outras pessoas. Isso é magnífico para mim, é algo que tenho um enorme prazer e de fato é maravilhoso isso, tá? É realmente gratificante. Então, assim, cara, eu venho fazendo todo esse trabalho, todo esse esforço há 4 anos, bem dizer, tá? Eu tenho 4 anos de empresa, vai se cortar por 2 anos aí, né? No final desse ano, mais ou menos, né? Já tá se cortando. Mas eu tenho 4 anos de empresa e 3 anos correndo. 3 anos correndo e praticando exercícios físicos e mentais, de fato, focado em desenvolvimento pessoal. 100% em progredir e evoluir. 100%, sempre foi, tá? E nesse tempo, né, eu tive inspiração de muitas pessoas, eu tive ajuda de muitas pessoas, não tive ajuda de muitas pessoas, grande parte do que eu tive que fazer foi sozinho, foi porque eu quis. Hoje eu levantei, eu acordei 4 e pouco, eu não sei por que eu acordei bem antes dos despertadores que eu tinha marcado. Eu tenho despertador para 4h40, se não me engano. Eu tenho despertador, sei lá para qual horário, tem bastante para 4, 5, 6, 7 também aí, até as 8, se eu não me engano. Mas eu tinha umas coisas já para fazer normalmente no centro, agora mais cedo. Então eu falei, agora eu posso correr. Então eu acordei, eu vim aqui, corri 4 km já, vou finalizar ainda esse dia, talvez com 6, 7 aí km, talvez 8. Então, tudo isso foi porque eu quis. Ninguém falou, você vai levantar e você vai fazer isso porque eu quero, porque eu tô mandando. Ninguém. Eu botei o tênis, eu vim correr porque eu quis, e vim sorridente, vim fazer uma parada que eu gosto, porque é isso que eu sou, é isso que eu gosto de fazer, isso é uma das coisas que eu sou e uma das coisas que eu gosto de fazer. Então isso é uma das partes sobre mim mesmo, esse é um ponto muito forte, significativo, chamado leão. Essa é uma das partes, tá? Então eu venho fazendo tudo isso há 4 anos. 4 anos de empresa, 3 anos trabalhando evolução e desenvolvimento pessoal em mim mesmo e progredindo e ajudando as outras pessoas. E eu cheguei a um ponto onde eu falei, caramba, tá faltando 4 anos na parada e tá faltando uma coisa que eu já deveria ter feito, entre aspas, por conta da idade e tal, mas eu acredito que tudo correu exatamente como deveria acontecer, porque senão eu não estaria aqui hoje progredindo e evoluindo tanto. Mas tá faltando a missão. E a missão, cara, a missão sempre foi algo na minha vida, sempre foi. Tá? Pra quem não sabe, pra quem tá me acompanhando aí, pra quem gosta de toda essa minha trajetória, enfim, e eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, tá? Há muito tempo ela foi conhecida por Mormons, né? Pela Igreja dos Mormons, né?
Mas hoje em dia o correto, né, a gente aprendeu, né, a gente se atualizou, a gente realmente buscou cada vez mais sabedoria para o que é correto, né, que a gente deveria se titular mesmo, membros da Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias, que é o nome da igreja, né. Mormon falam por causa do livro de Mormon, que é outro testamento de Jesus Cristo, que complementa a Bíblia, que fala sobre os povos, né, que viveram aqui nas Américas, né, antes e pós Jesus Cristo vir, né? Então é uma versão real, tá, de que Jesus Cristo visitou as Américas aqui pós a sua ressurreição, pós a sua ressurreição, obviamente, né? Então, de Jerusalém, lá depois que ele ressuscitou, ele visitou o pessoal aqui nas Américas. Então, conta o anterior disso tudo, né? E pós também. E sobre vários povos, enfim, sobre os antepassados das Américas. E é completamente real, tá? Enfim, não sei qual religião você acredita, não sei o que você acredita, mas essa história é real, é uma história completamente muito firme, muito baseada, e assim, é só fazer as pesquisas, é só se você, né, mas é só ler o livro de Mormon que você vai ter essa resposta também, se você tiver com esse desejo. Então tá vendo, eu tô agindo como missionário, entendeu? Então você tá prontinho para ir pro campo missionário, entendeu? Então, e essa é a igreja que eu sigo a minha vida inteira. Eu tenho 21 anos e eu desde bebê, antes mesmo de nascer, eu já vinha pra igreja na barriga da minha mãe, porque ela já era batizada. Então, e os meus pais conheceram a igreja através de 2 missionários que bateram na porta da casa da minha avó, a mãe do meu pai, e ela não quis atender, e eles perguntaram se tinha algum nome de referência para dar. Elas deu o endereço da casa dos meus pais na época, e eles foram lá e bateram palma. Meus pais receberam eles conversaram e tal, e seguiram, ouviram a palavra, né, e buscaram ali entender mais sobre, e até o momento que meu pai, juntamente com a minha mãe, decidiu ali se batizar na igreja há mais de 20 anos atrás, né? Então, toda a minha família conhece a igreja, nem todos são batizados, mas meus irmãos todos são batizados, então nem todos ainda seguem o caminho, a igreja, só que isso sempre foi muito importante para mim, sempre foi. Então eu sempre fui a criança que se esforçava para fazer o certo, né? Eu era muito atentado na época. Eu criança, né? Mas eu xingava bastante. Eu era muito imperativo, muito raivoso, né? Não tinha controle temperamental zero ali, nenhum. Então, mas eu sempre me esforçava para fazer aquilo que é certo, né? Demais. E eu sempre gostava de fazer aquilo que é certo, e eu sempre buscava isso, né? E obviamente não conseguia sempre, mas eu sempre buscava acertar. Então, sempre foi importante para mim tudo que eu aprendi na igreja, tudo que eu sei e tudo isso. E ao longo desse tempo eu fui crescendo, eu fui progredindo, eu fui evoluindo e fui crescendo, né, na sua igreja, no seu evangelho. Só que chegou um momento, né, esse aqui é um pouco da história da igreja também, bacana, né? Eu nunca parei para deixar isso registrado em vídeo. Só que chegou um momento da minha vida, eu acho que em 2018, 2019, entre 2018, 2019 e 2020, eu fui chegando perto de fazer 18 anos na igreja, aqui na igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, né? Quando o homem ele faz 18 anos, né, a gente acredita que a gente tem um dever, que o Senhor está chamando a gente para servir uma missão, entendeu? Então o Senhor está chamando a gente através dos profetas e através de todos os nossos líderes para servir uma missão para Ele, que é compartilhar o Evangelho para qualquer lugar do mundo, falar do Evangelho, falar do livro de Mormon, falar da Bíblia, falar de Jesus Cristo, colocar para as pessoas e para o mundo quem foi Jesus Cristo, e mostrar que Ele veio às Américas, e mostrar que realmente Ele nos ama, que Ele vive, que Ele nos ouve, que Ele está aqui comigo agora nesse momento, e com você também que está me ouvindo, e com todos, e que a gente tem um plano, a gente não, né? Jesus Cristo tem um plano de fato para que a gente possa voltar a morar com Ele e tal. Então isso é real, isso tudo é real, isso tudo foi revelação do profeta, tá? A gente tem um profeta, né,
Ele tem 101 anos, ele fez esse mês de setembro 101 anos. Se eu não estou enganado, né? Se alguém estiver, se eu estiver errado, por favor, me corrijam aí, gentilmente. Se eu não estou errado, né? O profeta Russell M. Nelson, né? É o líder religioso mais velho de todo mundo atualmente. Se eu não estou enganado, né? O recente Papa, né? Se eu não me engano, eu não sei quantos anos ele tem, mas ele aparenta ser bem novo, né? Então eu acredito que ele não deve ter tanto assim. Então, assim, essas coisas de ter um profeta mais velho também é algo que mexe comigo, porque me mostra que realmente ele é um líder capaz de não que outros líderes religiosos não sejam capazes, né? Não é isso que eu estou falando, obviamente. Como membro, como pessoa leã, como pessoa, um civil, né? Senso ético, de cidadania também, mas senso ético pessoal, né? Obviamente respeito qualquer tipo de religioso, né? Mas eu tenho que por íntimo que eu acredito, sempre acreditei que os mais velhos, quanto mais velho, mais você sabe dizer. Então eu sempre respeitei isso da minha família, dos meus pais, entendeu? Então em casa a mais velha é minha avó, né? Então ela é anfitriã, ela vai fazer 80, 70, ela tem 79 anos, ano que vem ela faz 80. Então ela é anfitriã. Então fale o que disser, ouça o que disser, sabe? Então eu tô sempre ali ouvindo ela, sempre tentando entender. Então sempre essa coisa de respeito aos mais velhos também eu aprendi em casa, na minha família e tal, isso é desde criação. Então eu sempre fui dessa coisa de respeito aos mais velhos. Mas voltando ao profeta, né, então eu acredito sempre, eu acredito fielmente na verdade, que ele é inspirado pelo Senhor e tem revelações diretas com o Senhor, de que é a igreja verdadeira, obviamente, e para toda a sua igreja e para todo mundo, na verdade, né? Ele é o profeta, então ele fala por toda a sua igreja, por todo mundo, por todas as pessoas, em nome de Deus aqui na terra. Ele tem a autoridade, né? E tem as chaves para isso. Então, eu sempre fui esse cara de tentar fazer aquilo que é certo, né? Baseado no que eu sempre fui ensinado dentro da igreja. Então, isso desde criança, né? Nas aulas das primárias, eu sempre tentava fazer as coisas, como adolescente, nos valorosos, né? No coro dos rapazes, né? Depois nos seminários, eu fiz 4 anos de seminário, eu finalizei o seminário, eu tive minha formatura, não lembro na verdade de formatura, mas eu finalizei o seminário, então eu só não fiz o instituto ainda, né? Por conta dessas travas ali que teve. Enfim, cara, então eu sempre tentei fazer o certo, sempre me esforcei, busquei fazer o certo. Não só porque eu sempre acreditei nessas coisas da igreja, nessas coisas de Jesus Cristo, mas porque eu sempre achei por mim mesmo, por íntimo, que se eu fizer o certo, eu vou ser recompensado por Deus e pelo mundo, pelas outras pessoas, porque fazer o bem, né, fazer o certo, isso atrai, é que nem negatividade, que nem coisa ruim, quanto mais você pensa, mais atrai, mais você fala, mas isso acontece, entendeu? E positivamente é a mesma coisa. Então eu sempre tentei trazer todas essas coisas de otimismo, né? Por isso, né? Antigamente eu era muito desconfiado, mas é porque eu não tinha conhecimento e nem autoconfiança. Hoje em dia eu não, obviamente ainda sou desconfiado, mas eu tenho muito conhecimento e muita confiança, entendeu? Depende do assunto, é claro, mas então isso tudo acaba se materializando, né, nas coisas, enfim. Então o que eu tô querendo dizer é que eu sempre fui um cara de fazer aquilo que é certo, e a missão, a gente acredita que os homens, eles são chamados por Deus ao completar 18 anos para servir uma missão, tá? A gente é como se fosse uma obrigação que a gente tem, que membros da Igreja de Jesus Cristo, os homens que fazem 18 anos, a gente precisa ir, porque a gente é chamado por Deus. É que nem conta no livro de Mormon, né, quando os soldados, para defender a sua paz, a sua liberdade, né, a liberdade de expressão e a sua liberdade religiosa. Então o pessoal marchava, lutava, sangrava e morria, né, pela sua liberdade de expressão e religiosa e paz para sua família, para seu país em si. Então conta todas as histórias, na grande parte das histórias do livro de Mormon é essa, que é o povo antigo daqui das Américas. Então basicamente é isso. Então compartilhar o evangelho de Jesus Cristo, porque ele verdadeiramente nos ama, ele está ouvindo aqui, ele está orgulhoso de mim e está orgulhoso de você, mesmo que você não tenha acertado, mesmo não conseguido acertar tanto ou não conseguido acertar, ele ama você. Ele ama você, ele está sempre buscando de fato que você volte a ele, né? E ele está sempre de braços abertos, né? A gente tem até uma imagem da igreja, né? Esse meio que é o símbolo da igreja, né? Um dos símbolos
pontos centrais da igreja publicamente, né, nas internets, que é Jesus Cristo com os braços abertos, né? Porque ele está sempre de braços abertos pra gente, né? Então, se a gente for até ele, ele vai nos abraçar. Só que ele quer isso, ele pede o esforço. Ele não pede que a gente acerte, ele não pede que a gente consiga, hoje eu vou conseguir fazer o que é certo, isso e aquilo. Não, ele pede que a gente se esforce para fazer aquilo que é certo e que confie nele, que ele vai abençoar. Então, quando a gente se esforça para fazer aquilo que é certo, ele vai nos abençoar, ele vai abrir um caminho para que aquelas coisas possam ser cumpridas, entendeu? Primeiro na F3:7, entendeu? Então, eu sempre fui uma pessoa realmente um membro da igreja que sempre tentou fazer aquilo que é certo, mesmo não conseguindo, grande parte das vezes mesmo não conseguindo, tá? Então, ao completar 18 anos, eu estava namorando, se não me engano, mas antes de completar 18 anos, em 2018 e 2019, eu acho que foi, né, entre 14 e 15 anos, essa pressão começou a subir em mim, né, porque o meu irmão, ele era 5 anos mais velho que eu, e ele é afastado da igreja, ele não acompanha e tal, ele respeita tudo normal, tranquilo, mas ele só não vem, né, há muito tempo. Assim como meu pai, assim como meu irmão recente também tá um pouco assim e tal. Tem a minha tia também que é batizada, não vem, tá tudo bem, tudo normal. A gente torce por eles, que algum dia eles consigam, né, se reconciliar, né, com o Senhor e fazer aquilo que eles acreditam que é o certo, né? Família, rapaziada, família. E mesmo que não fosse, entendeu? É isso que a gente torce para todo mundo, tá? Então, então a gente busca ao completar 18 anos, a gente é meio que obrigatório, né, a gente servir uma missão. E essa pressão começou a subir em mim. E eu falei, caramba, velho, pô, eu não quero. Pô, eu tô, sei lá, 15, 16, 17 anos, irmão, eu não tô pensando em largar toda a minha vida, toda a minha família e fazer uma coisa que eu ainda nem sei direito, eu não entendo. Eu sempre fui uma pessoa que estudou as escrituras desde criança, desde criança, na verdade. E quando eu fui entendendo mais, eu fui estudando por conta própria também. Eu sempre busquei, tem até fotos, eu acho, na galeria aí, bastante fotos de estudante de 2019, 20, no seminário, etc. Então eu sempre busquei, sabe? Só que eu nunca de fato busquei entender todas essas coisas, sabe? Mais profundo, né? O significado, isso e aquilo. Então eu falei, caramba, eu não vou fazer essas coisas. E essa pressão subiu porque eu cheguei a um ponto de me afastar da igreja. Eu acho que eu parei em 2019 para 2020. Eu fiquei uns 2, 3 anos aí afastado. E em 2021 eu comecei a namorar, então eu já estava afastado da igreja. Só que nessa época, em 2021, eu cheguei aí 1, 2 vezes, né, em algumas reuniões sacramentais da igreja, né, alguma reunião da igreja e tal. Inclusive até com a minha ex, né? Então eu cheguei aí e tal. Então, só que assim, sem compromisso nenhum, sem plano nenhum até então, né? Mas é isso, o que eu estou querendo dizer é que, né, ao completar 18 anos, os homens meio que são obrigados aí, né? Claro que se ele não quiser, ele não vai. Eu tô com 21 anos, eu não quis e eu não fui, né? Só que para quem é membro, para quem realmente busca progredir, evoluir dentro como membro, como pessoa também como membro e como pessoa, né, ético e várias outras coisas, você vai ficar com isso na sua cabeça. E eu não acho que isso é ruim, porque é uma coisa boa. Você está fazendo algo bom para si e para outras pessoas também. Eu acho que você só tem que encontrar um meio onde você entenda o que você verdadeiramente quer no momento. Eu não quis na época, eu fiz 18 e eu não fui. Então, tipo, agora eu quero, porque eu tô com 21. Eu fiz tudo o que eu queria fazer em 18, 19, 20, 21. Em 3 anos. Em 4 anos eu fiz tudo o que eu queria fazer, é isso que eu tô dizendo. Então, 4 anos foi o tempo que eu precisei para fazer tudo que eu tinha que fazer, que eu quis fazer, e para enxergar que eu precisava fazer isso, para ir pra missão. Entendeu? Não que o que eu fiz foi à toa, não, jamais, velho. O que eu fiz foi maravilhoso. Esse progresso não volta, esse progresso não volta para trás, não volta. Então ele só continua. O que eu tô fazendo aqui agora é mais um bônus para pegar tudo isso e alavancar cada vez mais a minha vida, entendeu? Então é isso, a missão é algo que vai vir forte aí, né? Essa semana eu vou enviar o chamado,
E até outubro já para ter chego, mas se não chegar até novembro já chega, provavelmente. É isso. Estou feliz com o progresso, estou feliz com tudo que eu tenho feito. E durante esse ano, cara, a gente progrediu bastante nas nossas empresas que a gente buscou. A gente fechou a empresa que a gente queria no passado. A gente conseguiu, né, essa parceria, a gente conseguiu esse trabalho em conjunto, né? Então foi bastante bacana enquanto durou. Então a gente progrediu, velho. A gente literalmente fez cada passo que a gente queria. Ah, eu queria isso aqui, consegui. Ah, claro que eu não atingi o resultado que eu queria, mas eu atingi a base toda para conseguir esse resultado. E é questão de que se eu tivesse continuado, ou se eu continuasse, eu sei que eu conseguiria. Eu sei disso. Eu sei literalmente disso. Entendeu? Só um minuto, eu vou pegar água ali, eu vou pausar para não. Enfim, então eu fiz tudo que eu queria fazer em 4 anos. E agora tá na hora de eu realmente deixar a minha família, deixar essas minhas empresas, deixar todo o meu plano, a minha vida literalmente, para poder fazer aquilo que eu acredito ser o certo no momento, que é compartilhar o evangelho, falar de Deus e de Jesus Cristo e de seu evangelho eterno, né, para as outras pessoas e trazer as pessoas para a sua igreja e mudar vidas, assim como dois jovens missionários há mais de 20 anos atrás mudaram a vida da minha mãe, de toda a minha família e a minha vida, entendeu? E é isso que eu espero fazer, né, com as pessoas e com gerações. Então, olha para você ver, por tudo isso que eu falei para você da igreja, foi o que dois jovens missionários, não, jovens missionários fizeram há mais de 20 anos atrás com os meus pais. Graças ao conhecimento deles e a decisão dos meus pais de querer seguir a igreja na época e de querer se manter e tal, eu conheci, progredi, teve esse conhecimento e esse desejo agora de poder fazer a mesma coisa que aqueles jovens há 20 anos atrás fizeram e muitos outros fazem, né, desde a restauração do Evangelho. Então, desde tudo do Evangelho de Jesus Cristo. Então, assim, é algo que eu acho maravilhoso, acho que é incrível. Eu acredito que é o que é certo fazer. Sobre trabalho, eu vou conseguir. Eu vou ter tempo para fazer depois. São 2 anos nisso, né? Porque eu ia falar que eu acabei esquecendo. As mulheres também, né? As jovens mulheres também que quiserem servir, elas podem servir com 19 anos, mas elas não são obrigadas, não é exigido nada delas. De fato, se elas quiserem ir, elas preenchem tudo certinho os documentos e enviam o chamado e vai também, assim como muitas outras vão, tá? Eu conheço bastante missionárias, né? Sisters, né? Missionárias que foram, voltaram e muitas outras que estão em campo também. Então, o que é maravilhoso também, porque é uma experiência. E elas ficam 1 ano e meio, 1 ano e meio, os homens ficam 2 anos, né, 24 meses, né. Então, e para elas não é obrigado, se ela quiser ela vai, se não quiser não vai. E não que pra gente seja obrigado e não, o pessoal vai empurrar a gente pra ir, não vai empurrar. Eu não fui empurrado, eu não fui empurrado, eu só não quis ir, eu não fui, assim como meu irmão também não quis ir, não foi, assim como outros rapazes e colegas e amigos também que estavam aqui na igreja também, da mesma idade que eu, ou quase da mesma idade que eu, mais velhos, mais novos, também não quiseram ir, não foram, né? E assim como vários outros também que querem ir e vão, e estão indo, e estão progredindo, assim como eu no momento. Eu acho que isso é legal e importante, além de poder ser uma experiência nova, de fazer compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo em qualquer lugar do mundo que eu puder e tiver, entendeu? Além da experiência de conhecer pessoas novas, uma cultura nova, uma rotina nova, vou estar morando sozinho, só com os meus companheiros. Então, essa é uma experiência muito significante, marcante, por já estar compartilhando o Evangelho de Jesus Cristo, além de todas essas outras coisas também positivas, tá? Então, é um trabalho voluntário para trazer realmente as pessoas a Cristo e lembrar elas de que Jesus Cristo ama elas e Ele ama cada um de nós e Ele está aqui pra gente, ele viveu e morreu por nós, então que a gente possa lembrar e de fato levar todo esse sacrifício expiatório que Ele teve por todos nós, realmente para as nossas vidas e fazer aquilo que Ele
nos pede, né? De fazer o correto, de amar o próximo, de seguir os seus mandamentos, os seus convênios e fazer aquilo que é certo. Porque pelo certo e não porque só porque eu vou receber as bênçãos, mas porque é o certo e ponto. Entendeu? Porque é gostoso, porque vai te trazer bênçãos, porque vai te fazer bem, vai te dar uma vida e um significado muito melhor, na qual, né, se você não tivesse, talvez não daria, talvez daria, talvez eu daria, talvez enfim. Mas é isso que eu acredito, é isso que eu queria falar sobre a missão em si, sobre a empresa. Na verdade, eu nem queria tocar tanto na assunto de empresa, disso, aquilo, até porque eu estou finalizando todo o processo de fechar, de, né, de rescisão de contrato com o pessoal que estava comigo, enfim. Então, coisa bem chata mesmo, mas que precisa ser resolvido. E basicamente é isso, só esse registro, né? Trabalhei bastante esse ano, muito, 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 muito. Eu virei o ano trabalhando, desde o começo do ano trabalhando, janeiro, fevereiro, dezembro trabalhando, janeiro trabalhando, fevereiro trabalhando, eu acho que eu saí da CIA do PET em algum lugar, em algum momento de janeiro, não lembro quando, em algum momento de janeiro. E eu entrei mais em algum lugar depois da CIA? Não. Não. Em algum momento de janeiro, mais ou menos. Aí. Fiquei, acho que. Aí depois já em abril eu consegui entrar na minha Souza. E depois aí a gente saiu, né, recentemente foi demitido também. Eu ia contar, né, dessa experiência que eu fui demitido, né, da MM Souza. Algumas semanas atrás, né, algumas semanas dessas semanas, algumas semanas a mais atrás, é, eu pensei, me veio, na verdade, me veio um desejo, né, de servir a missão. De manhã, trabalhando lá no trabalho, eu acho que na verdade eu estava no meu almoço, descansando, já tinha almoçado, acho, uma coisa assim. E eu tava falei, nossa, me veio vontade de servir uma missão. Qual que deve ser? Qual que me veio um aperto e um desejo? E até anotei, né, a data, o dia. Acho que tá registrado no bloco de notas. E beleza, eu fiquei pensando, bacana isso aqui. Depois acho que passou e tal. Voltei do almoço, voltei a trabalhar, acabei esquecendo e passou. E daí depois, né, depois de algumas semanas, eu pensei, putz, senhor, se eu devo ir pra missão que eu seja demitido, né? E... e daí no dia seguinte eu fui demitido. Daí eu falei, nossa senhor, então eu vou ter que ir mesmo, né? Eu tava brincando. E foi essa meio que a experiência que eu tive, né? Então meio que foi pra mim uma resposta, né, do senhor, de que eu preciso servir essa missão, né? É claro que sim, já estava tendo corte de custo na empresa, eu já sabia disso, e eu sabia que eu podia rodar, mandado embora, por conta da lógica ali. Cara, eu sou esperto, eu sou lógico e racional, tá? E muito racional, né? Então, eu obviamente saquei o que poderia acontecer ali, mas eu achei bacana porque um dia antes eu brinquei isso com o senhor e no dia seguinte, né, ele mobilizou tudo para que isso pudesse acontecer. E eu tentei negar, eu fiquei alguns dias negando, né, acho que uma semana negando isso, não uma semana não, eu fiquei alguns dias ainda renegando ainda esse acontecimento no íntimo, no off, mas depois eu falei, não, então é isso, eu preciso servir essa missão. E abracei a ideia e abracei o sentimento que já havia existido. Porque em 2023, eu não sei se tem registro em 2023, mas em 2023 eu voltei para a igreja, né, finalizando o contexto da igreja. E em 2023 eu voltei para a igreja. E eu voltei para a igreja gordo, eu voltei para a igreja sem trabalho, eu voltei para a igreja sem terminar a escola, eu voltei para a igreja sem ter nenhuma conta no banco, sem dinheiro, eu voltei para a igreja sem nada, entendeu? E naquele ano eu fui construindo tudo. Terminei em março mesmo eu consegui terminar a escola que eu precisava. Em maio eu consegui o meu primeiro trabalho,
Então ali eu já tava com a parada toda se estruturando novamente e tal, isso, aquilo. Então foi meio que a retomada da minha vida ali, né? Se eu tivesse tido isso antes, eu podia ter muitos resultados disso antes agora, sim, mas enfim, eu acho que tudo aconteceu como deveria acontecer e eu estou exatamente onde eu deveria estar, que é a frase que eu mais falava em 2023. Isso é real, isso é um fato lógico, racional. E o Senhor me abençoou exatamente para estar aqui nesse momento agora e fazendo o que tem que ser feito, ponto. Então, basicamente é isso que eu queria falar, isso que eu queria conversar um pouco com vocês. Esse é o meu testemunho, na verdade. É, cara, não para, não para. Você tá fazendo aquilo que é certo, você tá se esforçando, então é isso que se importa, sabe? Se esforçar. Você não vai acertar sempre, não é isso que Deus quer, que Jesus Cristo pede. Ele pede o esforço constante, isso com certeza ele vai pedir. E isso a gente consegue entregar. A gente, o resultado, o acerto, isso e aquilo a gente não consegue todas as vezes. E tá tudo bem, isso faz parte, é normal perder, é normal não conseguir, mas saiba que Ele te ama e Ele vai abençoar, Ele vai abrir o caminho para que você possa seguir e fazer aquilo que é certo. Conseguir cada vez mais acertar e fazer aquilo que é certo, né? Então, sobre o que eu vou fazer depois da missão, não faço ideia. Provavelmente eu vou continuar uma grande parte dos meus projetos e essa vai ser a maravilhosidade, né? Maravilhosidade, porque eu não vou ter esse sentimento de compromisso de missão que eu estava sentindo, porque eu já vou ter cumprido, e não vai ser casamento, namoro, qualquer nada vai impedir. Então eu vou poder progredir com tudo isso também e as minhas empresas tudo junto performando também muito mais ali, até 100 vezes mais ali, focado e disposto de fato a conseguir entregar muito mais, porque pelas experiências, pela bagagem, pelo conhecimento e sabedoria que eu vou ter adquirido e pela comunicação também. Então isso vai ser maravilhoso. E é isso, fazendo aquilo que é certo, na verdade me esforçando para fazer aquilo que é certo e conseguindo fazer aquilo que é certo a longo prazo, porque eu sei que Deus e Jesus Cristo vai abençoar e vai abrir um caminho pra gente, pra mim, pra você e pra todos. É isso que Ele quer, Ele nos ama e a gente tá aqui pra de fato ter alegria e voltar a viver com Ele. E é isso que a gente tem que fazer, né? Acreditar e fazer. Esse é o meu testemunho, e esse vídeo que eu gravo e que eu compartilho, que eu deixo com vocês, que com muito amor de verdade, e peço que vocês realmente confiem, não no que eu tô falando, mas se vocês quiserem também, mas não no que eu tô falando, mas busque por si só, né, saber quem é Jesus Cristo, saber sobre o evangelho verdadeiro dele, sobre o livro de Mormon. Leia e estude o livro de Mormon e a Bíblia e as suas escrituras, e pergunte a Deus e a Jesus Cristo se é verdadeiro aquilo que você leu, aquilo que você sentiu. Coloque, né, descubra, tire todas essas dúvidas do seu coração e coloque para fora. Fale com Deus, converse, ore para Ele, entendeu? Orar é uma simples conversa, né? Isso aqui para mim é uma oração com o Senhor, entendeu? Porque eu sei que Ele está me ouvindo. Isso aqui é o meu registro para minha posteridade, entendeu? Para os meus filhos, para minha família. Então, todo o meu progresso. Tá? Então continua em frente, continua focado e verdadeiramente não desiste, confia em si, confia em Deus, confia em Jesus Cristo, que Ele vai abençoar, que Ele vai nos ajudar, que Ele vai fortalecer e que Ele vai de fato abrir o caminho pelo qual você possa seguir. Confia e executa e vai, sem medo, vai, confia. Esse é o meu testemunho e que eu deixo com vocês, e é a minha vida compartilhada em registro, né? Registro guardado também, né? Em nome de Jesus Cristo, amém. Vamos pra cima, rapaziada.